Olá, amadas alunas do Experiência do Lar. Eu sou a Rafaela e é com muita alegria que eu abro a minha casa para recebê-las nessa aula tão especial. Quero contar um pouquinho para vocês de quem é a minha família. Aqui é o meu esposo, Cláudio, a nossa família completa, a nossa mais velha, a Gabriela, de 10 anos. E aqui a Carolina, nossa caçulinha, de 6 anos. Cada um do seu jeitinho, formando essa família aí, que é um presente do Senhor na minha vida. Eu tenho muita alegria em ser guardiã desse lar. Vamos à nossa aula, então? Meninas, nós estudamos na aula passada sobre o princípio use o que você tem. Então nós aprendemos que Deus nos fez de forma muito única, muito especial, muito singular. E que todos os dons, talentos, habilidades, inclusive os nossos bens, o tamanho da nossa casa e a forma do nosso carro, dos nossos móveis, enfim, todos os nossos bens, eles são suficientes para que Deus nos use no reino dele, para que a gente possa abençoar pessoas. Então, se você tinha aquele costume de dizer: eu não tenho o suficiente, ou me falta isso, me falta aquilo, essa desculpa a gente não pode mais dar. Já aprendemos que Deus não erra e que Ele nos fez exatamente na medida que necessitava para nos usar. Na aula de hoje, nós estudaremos um princípio muito precioso, que é o princípio de relacionamentos saudáveis. Vocês já perceberam que muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar de forma saudável e positiva com as pessoas que nós mais amamos? E é inquestionável que Deus nos fez para que a gente possa amar e se relacionar. Mas será que a gente não consegue se relacionar de forma saudável? Porque nós somos muito diferentes uns dos outros? Ou será que é porque nós não conseguimos aceitar e compreender as nossas diferenças? Pois é, gente, eu acho que a segunda opção é realmente a verdadeira. Vocês não concordam comigo? Então nós vamos ler em Salmo 139, 13 e 14, um versículo precioso que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de forma muito especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Deus não erra e Ele não errou quando Ele me fez e quando Ele fez cada uma de vocês desse jeitinho tão único e tão especial. E quando nós conhecemos esses temperamentos, essas personalidades e a característica de cada um, a gente consegue ter mais empatia com as pessoas à nossa volta, principalmente com aqueles que nós mais amamos, que moram na nossa casa e que por muitas vezes são as pessoas premiadas, né? Aqueles com quem nós mais discutimos e mais temos conflitos. Então, como é que será que a gente é formada, né? Existe um combo aí, várias características, várias coisinhas que acontecem ao longo da nossa vida que fazem com que a gente termine nessa obra maravilhosa que é cada uma de nós, né? Então, o que será que vem aí? Desde a hora que a gente nasce, a família em que a gente nasce fala muito a respeito de quem nós nos tornaremos, a forma como nós somos educadas, os princípios que recebemos, os valores importantes daquela família, as crenças boas e algumas não tão boas que aquela nossa família tem, as crenças religiosas, né, sob as quais a gente se desenvolve,
Também a sociedade, as pessoas, o entorno da nossa família, as pessoas com quem a gente convive, né, perto. O que mais aí que tem, que é importante? Os nossos traços de caráter e algo muito especial, que é o que a gente está vendo hoje, as características da nossa personalidade. Quando a gente fala de educação, de família, de crenças, se a gente pegar duas crianças do mesmo sexo, nascidas na mesma família e tendo essa mesma educação, por que será que elas são tão diferentes? Porque cada uma nasce com um temperamento diferente e esse temperamento faz com que ela olhe para a educação que ela recebeu, para esses valores, que ela olhe para a vida de uma forma completamente diferente. Por isso que muitos pais, inclusive, dizem: eu eduquei do mesmo jeito e como é que não deu o mesmo resultado? Porque a gente nem deve ser educada do mesmo jeito, né? Nós somos únicos, somos especiais e somos diferentes. Então, entendendo esse temperamento, né, que a gente vai conseguir se relacionar melhor. E descobrindo, inclusive, que todos os temperamentos têm pontos fortes e também têm pontos fracos. Aqueles em que a gente precisa da ação do Espírito Santo de Deus para transformação. Vamos então ver aí quais são os 4 tipos de temperamento? Bom, então o primeiro temperamento é o temperamento colérico. Só pela carinha aqui a gente já imagina aquela bombinha prestes a explodir, né, gente? O colérico, também chamado de ativo, ele é extrovertido, é uma pessoa dinâmica, positiva, ele é líder. Seja na empresa ou no jogo de peteca na rua com os vizinhos, ele vai se tornar líder. Ele é altamente competitivo. O negócio dele é ganhar, é tirar em primeiro lugar. Ele é muito focado em resultados, em tarefas, e ele acaba sendo um pouco mandão, um pouco egoísta, tem um ritmo altamente acelerado e às vezes vai passando por cima de quem está por perto. Se mostra também um pouco agressivo e explosivo em palavras e em atitudes. Vamos falar também sobre um outro temperamento, que é o sanguíneo. O sanguíneo, também chamado de falante, ele também é extrovertido, é aquela pessoa super espontânea, charmosa, atraente. Ele é muito alegre, ele gosta muito de diversão, ama aquela roda de conversa. Ele é muito focado em pessoas, né? E ele é amigo de todo mundo. Fala pelos cotovelos e inclusive interrompe quem estiver falando. Ele é um pouco esquecido também e indisciplinado. Ele topa todas as paradas, mas quando ele percebe, ele pegou compromisso demais e metade daquilo ele não faz. Ele é uma pessoa de ritmo muito acelerado, ele se empolga muito e, como eu falei antes, muitas vezes acaba desistindo. Vamos falar também de um outro temperamento. Você já deve estar aí se encaixando em algumas características ou encaixando seus amigos, seus filhos, seus pais. Esse temperamento é o temperamento fleumático, também chamado de observador. É um temperamento mais calmo, mais tranquilo. Ele paga para não entrar em briga nenhuma, gente. Diferente do colérico, né? Ele é um excelente ouvinte. Muito paciente, introvertido, caladão, meio isolado. Às vezes um pouco preguiçoso. O ritmo dele é mais lento. E ele é focado em pessoas. O nosso último temperamento, e olha só, a carinha já diz tudo, né, gente? Esse é o melancólico. O melancólico, ele é também chamado de pensador. A gente escuta muito, né, essa coisa da melancolia, de ser
mais introspectivo. Então ele ama listas, cronogramas, ele tem uma mente muito criativa, normalmente uma inteligência acima da média, tem muitas habilidades artísticas, mas ele é muito perfeccionista, então ele se atém a muitos detalhes, porque ele é muito exigente. Isso causa muita ansiedade e inclusive faz com que ele não consiga terminar algumas coisas das quais ele se propõe a fazer. Ele sofre muito por isso. Ele se ofende com muita facilidade, chora com mais frequência, né, do que os outros temperamentos, e ele é muito focado em tarefas. O ritmo dele também é mais lento. Agora, qual desses temperamentos será que é o melhor, gente? Será que existe um temperamento melhor? Não existe. Todos os temperamentos têm pontos fortes, pontos altamente positivos e também pontos fracos, pontos a serem trabalhados. Todos os temperamentos têm. Agora nós mulheres sábias, mulheres guardiãs, nós precisamos nos focar naquilo que os nossos amados, que os nossos preciosos têm de bom, têm de positivo, e não tentar de forma nenhuma, gente, modificá-los. Muitas vezes a gente usa frases do tipo: você precisa sorrir mais, se enturmar mais. Olha, desse jeito você não vai fazer amizade com ninguém não, viu? Ai, boba, pra que chorar por qualquer coisinha? Frases do tipo: olha, ficar demonstrando fraqueza assim não é saudável, viu? Gente, a nossa missão é encorajar. Tem um versículo em 1 Coríntios 13, eu quero ler para vocês. Esse versículo é lindo. Ele diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É esse amor que nós precisamos colocar em prática nas nossas casas, com cada um dos nossos preciosos. Mulheres, outro aprendizado muito importante para a resolução de conflitos e para melhorar os nossos relacionamentos é nós descobrirmos sobre as 5 linguagens do amor. Gary Chapman, ele fala no seu livro que muito mais importante do que a gente dizer que ama alguém é a gente fazer com que essa pessoa se sinta realmente amada. Eu vou falar algumas palavrinhas para vocês e eu quero ver se vocês entendem o que eu estou dizendo. A primeira palavra é sagapo. Vocês sabem o que eu estou falando? A outra é mo-ai-ni. O que é isso, gente? A outra, eu acho que alguns já ouviram, soa mais familiar. Te voglio bene, te quiero, I love you, eu amo você. Vocês viram? Todas essas frases, elas significam eu amo você, ditas em línguas diferentes. Tem algumas muito estranhas que nós jamais escutamos. E se nós passássemos a vida inteira dizendo eu te amo numa língua completamente estranha, que os nossos amigos, cônjuges, filhos jamais fossem compreender, será que valeria a pena? Será que teria sentido dizer eu te amo numa língua em que eles não compreendem? Pois é, gente. Então, assim como existem várias linguagens, né, na nossa comunicação aí, verbal, nós também temos algumas linguagens de amor. E o Gary Chapman, ele traz 5 linguagens do amor.
Então, a primeira linguagem que a gente vai estudar um pouquinho hoje, ela se chama palavras de afirmação. Então, as pessoas que têm palavras de afirmação como a sua linguagem de amor, são pessoas que necessitam ouvir palavras de amor, de incentivo, de elogio, de encorajamento. Palavras como você é muito amorosa, eu amo quando você me ajuda, todos deveriam ter uma amiga fiel como você, você é muito dedicado. As pessoas que têm essa linguagem de amor, elas amam muito mais o cartão do que as flores, o cartão do que o presente. Elas ficam ansiosas por ler aquele cartão, porque é nas palavras que elas se sentem amadas. E quando elas são elogiadas em público ainda, gente, o tanquinho emocional delas fica muito cheio. E elas ficam felizes e plenas nessa sensação de que são amadas, aceitas e respeitadas. A segunda linguagem de amor é qualidade de tempo. São pessoas que precisam, elas necessitam de 100% de atenção dirigida a elas. Elas não gostam de concorrentes como celular, como televisão. Elas precisam do olho no olho, daquele tempo com qualidade. Elas valorizam, gente, cada minuto do seu tempo. E elas têm a necessidade de serem valorizadas no período em que elas estão junto com quem elas amam. A minha filha mais velha, a Bibi, ela tem essa linguagem de amor. E um dia eu recebi algumas amiguinhas dela aqui em casa e elas estavam todas se divertindo na piscina e eu fazendo lanchinho, uma queria água, a outra queria suco e eu colocando em prática a minha linguagem de amor, né? Que vocês já vão conhecer daqui a pouquinho. Servindo todo mundo, fazendo aquilo com muita alegria. De repente ela me chama para perto da piscina e fala: mamãe, sabia que você é parecida com a Cinderela? E eu me achei, né? Falei, sério, filha? Que legal! Ela falou, você só trabalha e não descansa. Gente, aquilo para mim doeu na minha alma, porque a linguagem dela é tempo. Então eu posso passar o dia todo servindo ela, que ela não vai se sentir amada. Ela se sente amada quando eu paro tudo que eu estou fazendo e dedico tempo de qualidade a ela. Então a terceira é exatamente a minha linguagem, serviço ou formas de servir. Então as pessoas com essa linguagem, elas amam receber ajuda, principalmente sem pedir. Coisas que facilitem a rotina dela, coisas importantes que elas não teriam tempo ou disponibilidade, ou que ela não tem habilidade necessária para fazer e vem alguém e fala, deixa que eu faço isso por você. Elas não gostam muito de pedir ajuda. E quando elas pedem, elas têm a expectativa de serem atendidas de prontidão. A quarta linguagem de amor é o toque. São pessoas que se sentem amadas e importantes quando elas são tocadas. Não tem a ver com a sexualidade, não tem a ver com a relação sexual, mas tem a ver com o toque. Sabe essas pessoas que conversam com a gente, estão sempre encostando, estão sempre pegando no cabelo, ou colocam a mão no ombro? São pessoas que provavelmente têm como linguagem de amor o toque. Elas gostam muito de massagem, elas gostam de aquele abraço forte, demorado, são beijoqueiras. Então, elas se sentem amadas quando elas recebem todo esse carinho. A minha filha mais nova tem essa linguagem. Eu passo por ela, ela pega na minha mão, me puxa e me enche de beijinho no braço. Ela acorda e corre aqui em casa me procurar só para poder me abraçar, sentar no meu colo e me beijar. É muito nítida a linguagem dela. E por último, a nossa quinta linguagem de amor são presentes.
Não tem a ver com valor, tá, gente? Mas são pequenas lembrancinhas, aquela florzinha que a gente pega ali na rua e leva, são lembretes que falam: eu amo você, eu lembrei de você, eu me importo com você. As datas comemorativas, para quem tem essa linguagem de amor, elas são importantes. Então, o marido que esquece de dar um presentinho naquela data de casamento, ou Dia da Mulher, ou Dia das Mães, quem tem essa linguagem vai ficar chateada, provavelmente. Por quê? Porque é a forma como ela entende o amor, é a forma como ela mais se sente amada. E agora que a gente já conhece todas essas linguagens, né? A gente pode encaixar aí as pessoas que a gente mais ama e ter mais empatia, mais amor por elas, compreender que cada uma recebe e entende o amor de um jeitinho muito diferente e muito especial. Tem duas dicas, gente, muito importantes, porque vocês devem estar se perguntando: meu Deus, como eu vou descobrir qual é a minha linguagem, qual é a linguagem de amor do meu cônjuge, dos meus filhos, né? Ou da minha família. Normalmente, aquilo que a gente faz com mais facilidade, a forma como a gente ama as pessoas, é aquilo que a gente quer receber. Lembra que eu falei que eu gosto sempre de estar servindo e eu gosto sempre de estar descobrindo qual a necessidade das pessoas e tentando ajudar? É porque a minha linguagem é serviço. É exatamente isso que eu gosto de receber. Outra dica é, sabe aquelas coisinhas que a gente às vezes reclama no dia a dia ou que a gente escuta as pessoas reclamando? Ai, você não para, você está sempre funcionando, se aquieta, senta um pouco. Provavelmente, uma pessoa que reclama disso tem a linguagem de amor, qualidade de tempo. Uma vez eu atendi um casal de idosos e ela me disse: doutora, eu passo o dia fazendo as coisas mais gostosas, as coisas que ele mais gosta de comer, as roupas dele estão sempre passadas. E ela foi me dizendo coisas que ela fazia, formas que ela servia o esposo. E no final ele disse: pois é, mas ela não para 5 minutos para ficar comigo do meu lado. A linguagem de amor dele era a qualidade de tempo. Queridas, amar é uma escolha que a gente deve fazer todos os dias. Nós devemos escolher amar os nossos queridos, os nossos preciosos, se importando com a linguagem que eles entendem, com a linguagem que eles falam, para que eles possam estar sempre cheios do nosso amor. Meninas, a gente optou aqui em casa por fazer um quarto de visitas junto com uma sala de TV. Então colocamos um sofá-cama para que não ficasse aquele quarto de visitas fechado, né? Que usasse poucas vezes. Então, quando a gente recebe visita, a gente abre esse sofá e ele vira uma cama. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o valor da hospitalidade. Existem alguns detalhes que fazem toda a diferença quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, né? Então, olha só, deixei as toalhas aqui, né? Porque talvez a pessoa não traga um lençol limpinho, uma manta ou uma coberta mais grossa se tiver mais frio. Os travesseiros já arrumadinhos para que a pessoa depois arrume também da forma que ela achar melhor, né? Aqui do ladinho, ó, eu gosto sempre de ter uma bandejinha com água, então eu deixo os copos, um carinho assim, né? Uma frase, um bem-vindo. Eu deixo sempre também esse livro, que é Uma Vida com Propósitos, que eu acho que é um livro fantástico, que todo mundo deveria ler. E às vezes a pessoa está a fim de ler alguma coisa e não trouxe, né? Então eu gosto sempre de deixar aqui. E no banheiro também, a gente vai ver agora alguns itens que são bem importantes para quando a gente recebe uma visita. Vamos lá? Meninas, olha, lembrando que a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Então, todas essas coisas aqui, olha só, eu tenho esse jogo que era da minha avó e ele já tá todo desparcerado. E eu falei, eu vou usar para colocar aqui.
mas pode ser numa cestinha simples, tá? O importante é esse carinho com a pessoa que nós estamos recebendo. Então, um cotonete, um algodão, um absorvente, um band-aid, né? Um sabonetinho novo, uma escova de dente nova, shampoo, condicionador, um fio dental também, né? E aqui, ó, tem um lencinho umedecido, uma escova de cabelo e algo que eu me lembrei por último de que algumas pessoas que vieram na minha casa já me pediram e eu não tinha, que é um remedinho para dor de cabeça. Então, meninas, isso tudo mostra para nossa visita que ela é muito bem-vinda e que ela é muito amada. Meninas, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu estava um dia fazendo café da manhã para o meu esposo e seria a primeira mesa que eu montaria para aquele determinado grupo de alunas. E eu nunca havia pedido para o Senhor para Ele me direcionar na mesa, em como arrumar a mesa. Eu sempre arrumava conforme a minha vontade, aquilo que me vinha em mente, mas naquele dia eu parei, inspirada por uma amiga, eu parei e perguntei para o Senhor: Senhor, como é a mesa que o Senhor quer que eu monte? E na mesma hora, o Senhor me dirigiu os olhos para uma plantinha que eu tenho aqui nesse ambiente e tinha uma pombinha lá, fazendo um ninho. Já faziam alguns dias que eu via aquela pombinha pacientemente trazendo graveto por graveto. E naquele momento, exatamente quando eu pedi para o Senhor falar comigo e me dar essa direção, o Senhor falou: Rafaela, aquela pombinha, ela parou os seus afazeres pessoais, as suas necessidades pessoais para fazer esse ninho. E pacientemente ela trabalha nesse ninho para receber o seu bebê. E antes desse bebê nascer, ela vai passar ainda mais tempo chocando esse ovinho. Ela vai ficar ali, ó, pacientemente, desprendendo de amor, de tempo, de paciência, de renúncias, para que esse ovinho seja chocado. E quando esse bebê nascer, ela vai precisar cuidar dele, porque ele não vai conseguir sobreviver sozinho. E aí, gente, nesse momento, o Senhor me deu a visão dessa mesa, desse suplá como um ninho, desse prato que tem os passarinhos, depois eu vou mostrar para vocês. E por último, das flores, fazendo com que esse lar floresça com o nosso amor, com a nossa dedicação. Talvez você pense: Rafaela, eu ainda não sou casada, não tenho filhos, mas eu quero te dizer que isso não faz de você menos guardiã. Você continua tendo um lar, você continua tendo um ninho onde você recebe as pessoas que você ama, que são importantes para você, talvez a sua família ou os seus amigos mesmo. Então eu quero te incentivar a jamais pensar que o seu tempo despendido para o seu lar seja um tempo em vão. Ele não é. Todo tempo que a gente investe na nossa casa, no nosso lar, ele vai fazer com que vidas floresçam, com que corações sejam acolhidos. Essa frase que a gente estudou lá no começo, né? Lar é onde o coração é formado. É nesse ninho que os corações são formados e o Senhor nos chama para dar o nosso tempo, para dar a nossa vida, para dar o nosso amor para esse ninho, para que ele possa florescer. Eu quero fazer uma oração com vocês para a gente finalizar essa aula tão preciosa. Quero dizer que a vida de vocês, a vida de cada uma de vocês é muito preciosa para mim, para todas nós desse ministério incrível que é o Ministério Experiência do Lar. Deus amado, Deus querido, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo privilégio de ver o Senhor agindo em tantas vidas através desse curso, Experiência do Lar. Eu oro por cada mulher, cada guardiã que nesse momento está
assistindo essa aula e peço para que a tua presença esteja sobre elas e para que o Senhor fale a esses corações, que esses corações estejam realmente abertos para receber a tua palavra e que elas possam, Deus, com o amor, com o tempo dedicados a esse lar, a esse ninho, elas tenham a alegria de ver os seus amigos, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos florescerem. Que elas se lembrem sempre, Pai, de que elas têm tudo o que elas necessitam para te servirem e para te amarem. Eu te louvo pela vida delas e te agradeço em nome de Jesus. Amém.